Processo de retificação na Itália, né? Como é que funciona? Quando eu preciso retificar? Olha, se você tem acompanhado nossos vídeos, o vídeo passado eu falei sobre processo judicial, entre as linhas, as particularidades. E a mesma coisa eu quero falar para você sobre retificação. A gente tem alguns pontos que a gente precisa ter muita atenção. Falando de processo judicial, falando de processo administrativo. A gente tem algumas leis italianas, né, que a gente fala sobre a lei italiana, né, fala sobre retificação. Algumas retificações hoje brasileiras não são reconhecidas nem tanto pelo consulado, né, quando a gente tem um pedido administrativo direto no comune, né, o comune solicita ao consulado a mancata non rinuncia, né, e abre um pedido de observação e o próprio consulado ele nega aquela retificação. O que é a messa, né? O que são permitidas? Retificações simples. Isso o próprio consulado reconhece e até mesmo os comunes italianos. Existem algumas regiões na Itália que não estão mais aceitando retificações administrativas. E eu vou te explicar. Né? E existem alguns tribunais também que estão passando a não aceitar mais a retificação administrativa. Vários comuns na Itália não aceitam mais. Isso é jurídico ou é antijurídico? Se pode fazer, não pode fazer. Então, em alguns casos, isso não tem base jurídica na Itália. Por quê? Porque a própria lei, né, ou seja, as circulares que a gente tem de Stato Civile, né, ela em alguns pontos, ela é bem clara que diz que existe uma necessidade de ter uma retificação quando existe um erro no sobrenome. Né? Ou seja, o oficial ele registrou, né, a pessoa de uma forma e ele casou em outro comune e num casamento tem uma letra errada. Então, existem essas anotações também na Itália. O oficial do Stato Civile, ele pode sim fazer essa anotação, né, quando acontece um erro. Não precisa a gente tramitar em julgado no tribunal, né, quando existem esses erros. Agora, quando a gente tem uma retificação de nome, que acontece muito, a gente tem essa questão que muitos clientes querem ter o mesmo nome do italiano. Aí vão lá no cartório e dizem, olha, eu quero que você coloque aí o nome do meu avô italiano. Né? Aí o cartório vai lá e adiciona, né, um sobrenome, não é o nome, é o sobrenome. Né? Vai lá e adiciona um sobrenome. Ou seja, você tem um sobrenome do avô que está diferente do dele. Você vai lá e pede uma retificação. Olha, eu quero que o meu sobrenome seja igual ao nome do meu avô. Né? Essa aqui em específico é um tipo de retificação. Por quê? Porque você está pedindo uma mudança de retificação, né? Porque você quer ter o mesmo sobrenome do seu avô. E é de sobrenome. Em alguns casos, isso aqui pode passar. Isso aqui pode passar, né? Mas a gente parte do ponto que não existiu uma necessidade, não existe um erro ali. Não aconteceu um erro. Você realmente quer mudar por capricho, né? Então, em alguns comunes, isso aqui pode ser um problema. Né? Pode ser um problema. Por quê? Porque o oficial pode entender que tal mudança requer, né, uma ordenança de um juiz. Ou seja, para você mudar isso aqui, o juiz tem que decidir, não um simples oficial de cartório. Mas quando se trata de sobrenome, ok? No consulado, essas situações até passam. Agora, quando a gente tem uma necessidade de retificar um nome, o exemplo, o italiano se chamava Giuseppe, né? E no Brasil ele virou João. Não virou José, virou João. Então, o cartório, ele vai lá e retifica de forma administrativa Giuseppe para João. Ele coloca lá embaixo e diz assim, olha, anotação, anoto nesse cartório e oficial tal e tal, em base com esse artigo administrativo, que Giuseppe, que virou João, é José. Nesse caso,
o próprio juiz e o próprio comune pode negar esse pedido, né? Pode negar essa prática. Por quê? Porque neste caso é necessário mais evidências que a gente está falando da mesma pessoa. Porque quando a gente tem uma variação de sobrenomes e são variações simples, é notório que 2 T's, que 2 L's, virou um L. Existe mudanças de sobrenome que dá para ver que existe uma genealogia. Mas quando a gente coloca em jogo uma identidade, né, o órgão italiano, né, o Estado italiano, jurisprudência italiana, o Stato Civile italiano, os tribunais italianos entendem que nesse caso existe algum requisito a mais. Então precisa sim passar por um tribunal, por um processo, demonstrar ao juiz brasileiro, como se fosse na Itália, esse processo também aconteceria na Itália, demonstrar ao juiz que a gente está falando da mesma pessoa, prova e evidência, passado julgado, sentença, a ordem do tribunal da prefeitura vem até o cartório oficial do cartório, ele é praticamente obrigado, ele tem uma ordem superior judicial para fazer a retificação. Dessa forma, a gente pode prosseguir com o processo. Então, com a gente, graças a Deus, a gente não está batendo aí nessa questão de filtro, a gente não está tendo processo cancelado, nem administrativo, nem no judicial, porque a gente tem esse conceito, né? Mas alguns casos a retificação em documento pode ser um problema. Então, quando a gente tem essas retificações que são agressivas de forma administrativa, o tribunal e qualquer comune também pode não aceitar, né? Ou seja, a gente pode dar sorte de muitas das vezes agir até de má fé, que é um erro penal, né? Quando a gente faz uma falsa declaração em ato público. Ou seja, a gente sabe que tem aquele erro ali e eu, sendo conhecedor da lei, eu sei que aquilo não está certo, mas eu aproveito da boa-fé do oficial que não tem tanto conhecimento de cidadania italiana para poder inserir aquilo e eu sei que a lei vai passar, né? Então isso é induzir de fato, né, que o oficial cometa um erro. Então, em alguns casos, alguns oficiais podem passar por não ter conhecimento, né? Mas não é correto. Quando a gente tem uma variação de nome e aí a gente tem uma retificação administrativa, grande parte dos comunes na Itália não estão aceitando mais. Então, fica um vídeo bem técnico para você que pensa que nesse momento está pensando em retificar essa documentação, né? E está em dúvida se faz ou não faz. Eu acredito que se for nessas circunstâncias, o próprio cartório não vai querer retificar de forma administrativa e você seja obrigado a entrar de forma judicial para fazer retificação quando é de nome. Tá bom? Fica a dica, até o próximo vídeo.